Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos analisar os casos concretos para poder fazer o estudo da responsabilidade civil da empresa e encontrar os pontos fortes e os pontos fracos. Eu era advogado de uma empresa, uma grande empresa, que tinha um parque produtivo bastante grande, com diversas atividades diferentes, e uma reclamação trabalhista chegou com a alegação de um acidente de trabalho bastante grave, uma situação que o empregado alegava uma lesão no pé. Ele contava uma história dentro daquela reclamação trabalhista, que a leitura simples daquela ação dava muita credibilidade à versão que ele colocou na petição inicial. Então, ele disse que estava trabalhando num sábado de manhã, que esse trabalho ele estava realizando sozinho e que deixou cair uma peça grande no seu pé e que desse acidente ele sofreu uma lesão e que dessa lesão ele precisou fazer cirurgia, ele ficou incapacitado por um tempo e ainda teve sequelas, ou seja, ele alegava, que teve uma redução da sua capacidade funcional do pé e que isso resultaria numa incapacidade, pelo menos parcial, não se sabia ainda se era temporária ou permanente, para o exercício de algumas funções. E, curiosamente, nós estávamos já chegando perto do dia da apresentação da defesa e as nossas buscas dentro do RH, dentro da área de saúde da empresa, nós não encontrávamos nenhuma informação a respeito daquele acidente. Mas o empregado, de fato, estava trabalhando naquele sábado. Não era uma empresa que trabalhava em todos os sábados e a área de produção também não trabalhava em todos os sábados. E esse empregado tinha, no processo, juntado vários documentos a respeito do acidente. Então, ele mostrava exames do pé, ele mostrava receitas de medicamentos que ele usou, ele mostrava documentos referentes à cirurgia que ele fez. Então, curiosamente, tinha uma série de documentos no processo que comprovavam as alegações dele de que ele tinha realmente um problema no pé e que esse problema aparentemente era grave e, de fato, ele tinha trabalhado naquele dia, porém, a empresa não tinha o registro desse acidente. E chegando perto da data da audiência, que nós precisávamos entregar a defesa, nós não tínhamos ainda encontrado a informação que poderia ser útil para a gente afastar a tese de acidente de trabalho. Até que alguém, depois de muita procura, falamos com muita gente dentro da empresa, até que alguém veio com a informação de que esse rapaz costumava participar de campeonatos de futebol na cidade, na região metropolitana, enfim, ele costumava ter essa atividade. Então, esse rapaz também jogava futebol. E aí, a nossa saída naquele momento era justamente informar para o juiz, para o processo, naquela defesa, que não havia o registro de acidente de trabalho naquele dia e que esse rapaz costumava ter uma atividade externa que era propícia a causar uma lesão no pé. Muito bem, conseguimos elaborar a defesa e conseguimos evidenciar a possibilidade de uma atividade externa geradora do dano. Então, aqui a gente faz a primeira pausa para entender o que é que compõe esse conjunto de elementos que leva à responsabilidade ou não da empresa. Então, nós já sabemos que o empregado estava trabalhando naquele dia, nós já sabemos que efetivamente aconteceu uma lesão e que essa lesão era grave, porque tinha documentos a respeito disso. Nós sabemos que não havia o registro na empresa daquele acidente, mas nós sabemos que ele estava trabalhando. Na história que esse rapaz contou, vejam que ele menciona que estava trabalhando sozinho naquele dia e que ele mesmo precisou se deslocar até o hospital sozinho.
E não era, essa parte da história era uma única parcela de incongruência dentro da narrativa que ele fez, porque se o acidente era tão grave, ele não teria conseguido se dirigir ao hospital sozinho e dirigindo o próprio carro. Então, esse era um ponto que abria um ponto de interrogação grande. Mas nós temos aqui todos os elementos, vejam. O primeiro elemento, ação ou omissão da empresa, ele estava, de fato, trabalhando naquele dia. Nós só podemos dizer se houve ação ou omissão se a gente entender o contexto do acidente, mas não tínhamos o registro do acidente. Portanto, presumia-se que era possível o acidente ter ocorrido na empresa. O segundo elemento, que é a culpa, nós precisaríamos entender o contexto do acidente. O terceiro elemento, que é a existência de dano, está completamente caracterizado porque os documentos indicavam isso. E aí o último elemento é o nexo de causalidade. Então, entre ação ou omissão da empresa com culpa e o dano que ele sofreu, é preciso que exista um nexo de causalidade. Então, a gente precisa averiguar tudo isso para saber se há responsabilidade da empresa ou não pelos danos que ele sofreu. E aí o processo continuou e nós fizemos um pedido de ofício para o hospital em que ele foi atendido, para que o hospital enviasse o prontuário médico desse empregado. Naquele dia que ele alegava que sofreu o acidente, se ele tinha dado entrada no hospital, qual é o horário, qual é a gravidade, se havia alguma informação sobre a causa do acidente. E quando chegou, durante a instrução do processo, quando chegou o prontuário médico, foi o elemento que faltava para a gente ter certeza que esse empregado não havia sofrido o acidente na empresa e era por esse motivo que o acidente não estava registrado em nenhum lugar. Então, o prontuário médico indicava que esse empregado deu entrada no hospital com aquele acidente exatamente às 16h20, quando o registro de ponto do empregado indicava que ele tinha saído da empresa às 11h20, 20 e poucos minutos. Então, se era uma distância, nós conhecíamos o hospital e nós sabíamos o endereço da empresa. Então, a distância entre a empresa e o hospital não gastava mais do que 15 minutos. Era mais perto do que 15 minutos de carro. Então, ainda que ele tivesse ido muito devagar e etc., porque ele estava machucado, era impossível que ele tivesse saído da empresa às 11h30 da manhã e dado entrada no hospital com aquele acidente grave que ele alegava, que ele relatava, às 16 horas, às 4h30 da tarde. Então, aí ficou evidente que havia um outro acontecimento externo, fora da empresa, e que, portanto, quebrava o nexo de causa entre a ação ou omissão da empresa e o acidente que ele sofreu, que levou ao dano. Então, percebam o seguinte, o dano que ele alega, que é a lesão no pé, não está relacionada diretamente com a atividade, com o trabalho, com o suposto acidente que ele alega ter sofrido na empresa. No momento em que você quebra essa relação de causa e efeito, você afasta a responsabilidade da empresa. Só o horário isoladamente, saiu da empresa às 11h30 e deu entrada no hospital às 4h30 da tarde, é um elemento suficiente para quebrar o nexo de causalidade? Alguém poderia até questionar, dizer, não, só isso não basta para eu ter certeza de que não foi o acidente. Ele pode ter ido para casa, pode ter sentido mais dor no final da tarde, daí sim que ele foi para o hospital. Mas é aí que entra o que a gente chama de cultura da legalidade. Nesta empresa especificamente, nós conhecíamos os procedimentos, nós conhecíamos as rotinas, nós conhecíamos os cuidados que a empresa adotava com a saúde e segurança dos seus empregados.
E diante desse conhecimento, diante desse comportamento da empresa, aquela narrativa que ele fez de que não teve ajuda, de que não foi socorrido, de que estava exercendo uma atividade perigosa sozinho, aquela narrativa que estava na petição inicial e que tinha uma aparência de verdade muito grande, se você só lesse a petição inicial e não conhecesse a empresa, ela não era compatível com o comportamento que a empresa adotava no seu dia a dia. Então, é isso que eu chamo de atuação preventiva e atuação corretiva. Preventiva, você faz a análise antes. Corretiva, você pega os casos que já aconteceram de problemas, podem ter acabado em ação trabalhista ou não, e faz uma atuação a partir do conhecimento que você teve com aqueles casos. É claro que a atuação preventiva, ela tem um efeito muito maior, porque ela vai atuar antes que o problema aconteça, então ela evita os problemas. E como é que a empresa faz uma atuação preventiva eficaz? O que é que ela precisa ter de conhecimento? Então, a primeira coisa que eu acho essencial é saber como funciona a aplicação da responsabilidade civil. E aí, isso que eu acabei de dar como exemplo é um modo de enxergar a aplicação da responsabilidade civil nas empresas. O que significa que a empresa tem que se preocupar com a sua ação e com a sua omissão. Para isso, ação significa fazer alguma coisa. Omissão significa deixar de fazer alguma coisa. Então, a empresa, conhecendo a legislação aplicável ao seu ambiente de trabalho, e ela tem várias obrigações em relação a isso, desde normas expressas na CLT até as normas DNR, as chamadas normas regulamentadoras. Então, a partir do conhecimento dessas regras legais, a empresa monta a sua estratégia de atuação preventiva. Então, são várias normas. A gente sabe que a partir do artigo, principalmente, a partir do artigo 157 da CLT, nós temos várias obrigações que as empresas precisam cumprir. E aí, eu sempre digo o seguinte, não basta cumprir a norma, ela precisa comprovar que cumpriu a norma. E, além disso, ela precisa também fazer com que os seus empregados cumpram a sua parcela de obrigação. Então, as empresas têm que montar o plano, dar conhecimento aos empregados desse plano, dar as ordens de serviço, ou seja, como se faz cada atividade, e se os empregados estiverem se colocando em situação de risco, aplicar as penalidades cabíveis. Então, a empresa também tem esse poder de aplicar as penalidades quando o empregado não cumpre a sua parte da obrigação no contrato de trabalho. Quando ocorre um acidente, primeiro, pode ser um dano muito grave. Segundo, a empresa pode pagar por isso. Então, ela precisa dar o treinamento, dar a ordem de serviço, fiscalizar o cumprimento, fornecer os equipamentos de proteção individual, estabelecer o programa de proteção coletiva. Então, tudo isso é importante que a empresa faça para que ela evite o acidente, para que ela evite a doença ocupacional. Mas, se acontecer, ela precisa aprender com aquele caso concreto e, a partir daí, adotar medidas corretivas. Ah, mas a legislação é muito grande. De fato, é muito grande. Mas é possível que cada atividade consiga selecionar as NR. A gente poderia mencionar várias aqui. A NR1 sofreu alterações recentes. Então, ela tem agora o programa de gestão ocupacional no lugar daquele PPRA, gestão de risco ocupacional. Então, a NR1 tem alterações muito recentes e ela permite que se faça agora uma análise global do ambiente. Permite não, já era obrigatório, mas está na NR1 esta análise global do ambiente de trabalho e as medidas principais de segurança. Nós temos a NR que trata da formação da CIPA, nós temos a NR6 que trata dos equipamentos de proteção individual. Importantíssima a NR12, que trata do trabalho seguro, ou seja, as máquinas e equipamentos atualmente precisam ser dotadas de dispositivos que evitem que o empregado se coloque em situação de risco.
Ainda que, ainda que ocorram falhas humanas, e a gente sabe que elas ocorrem, diante de uma falha, diante de um erro, os dispositivos de segurança das máquinas e equipamentos evitam os acidentes. Então, é para isso que a NR12 traz uma série de obrigações em relação a máquinas e equipamentos. E aí, atividades insalubres, NR12, a NR15, atividades perigosas, ergonomia, NR17. Então, existem várias obrigações legais que a empresa precisa cumprir. Então, esse é o fazer. Então, a empresa fazer aquilo lá que eu falei no começo. Ação ou omissão é o fazer. E quando ela deixa de fazer, então ela também está incidindo em uma possível culpa, porque ela deixou de cumprir aquilo que era obrigatório. Então, ação ou omissão está relacionado a isso. E aí tem o elemento culpa, porque quando a empresa descumpre uma norma e provoca um acidente, aí vai estar presente o elemento culpa, que é uma das características do ato ilícito e, por isso, leva a responsabilidade da empresa à obrigação de indenizar. Ah, mas é só com a culpa que a empresa pode ser condenada? Existe outra possibilidade? Ou seja, existe possibilidade de responsabilidade sem que a empresa tenha culpa? Então, aí a gente tem que separar os assuntos. Existe a responsabilidade chamada subjetiva, que exige a presença do elemento culpa. E aqui a gente precisa sempre prestar muita atenção, por isso que eu digo que a empresa precisa fazer o seu dever de casa, porque a gente precisa prestar muita atenção no que ela fez, no programa que ela elaborou, no treinamento que ela deu para o empregado, nos documentos de registro de todos esses planos e treinamentos, e até na fiscalização. Porque se for identificado um caso em que o empregado agiu com culpa, apesar de todos os cuidados, de todas as medidas preventivas que a empresa utilizou, e aí aconteceu o acidente por culpa exclusiva do reclamante, do empregado, nós também cortamos aquele elo que existe entre ação e omissão da empresa e dano. E quando a gente corta esse nexo, significa que a empresa não terá obrigação de indenizar. Então, é por isso que eu digo, a empresa tem, sim, um grande número de obrigações a cumprir. Mas quando ela consegue cumprir, deixar registrado e documentar isso, então fica fácil a empresa conduzir os seus processos, sejam eles administrativos, por força de fiscalização trabalhista, sejam por força de atuação do Ministério Público e, principalmente, o que é mais comum, seja fazer a defesa e conseguir bom resultado em alguma ação trabalhista. Aquele outro lado que eu falei que existe, de responsabilidade sem culpa, é a chamada responsabilidade objetiva. Não existe em todos os casos. É preciso que haja um grau de risco na atividade mais acentuado, atividade da empresa e consequente atividade do trabalhador. Então, se esse risco mais acentuado estiver presente, aí sim é possível a aplicação da responsabilidade objetiva, e aí mesmo que não tenha culpa, a empresa pode ser condenada a indenizar. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou saber, então, quando se aplica a responsabilidade com culpa, subjetiva, e quando se aplica a responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva? Então, de fato, essa é uma pergunta muito importante e difícil de responder. E é difícil de responder porque a legislação também não responde. A legislação traz de que o elemento risco deve ser considerado para a responsabilização da empresa, mas não diz quais são as atividades de risco e nem qual é o risco. Então, tem várias teorias a respeito de riscos. Então, o que a gente precisa fazer? Estudar os casos concretos, estudar a jurisprudência, analisar o que os tribunais estão decidindo. Então, nós temos já no TST várias decisões que dão exemplos do que são atividades consideradas de risco mais acentuado. E por ser considerado um risco mais acentuado,
então essas atividades vão permitir a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. E aí a empresa pode ser condenada mesmo sem ter culpa. Exemplo de atividade já considerada pelo TST como atividade que permite a aplicação da responsabilidade sem a culpa. Motorista do transporte rodoviário, motorista carreteiro. Então, esses sujeitos, esses motoristas que dirigem, geralmente em locais com alto índice de acidentes, os acidentes muito graves, geralmente provocam até acidentes fatais. Então, o TST, analisando diversos casos, chegou à conclusão de que essa era considerada uma atividade de risco mais acentuado. A gente não está falando aqui daquele risco comum, daquele risco que está presente em qualquer negócio. Toda atividade empresarial traz consigo algum risco, que é o risco do negócio. Não é desse risco que nós estamos falando. Nós estamos falando de um risco acima da média, um risco mais acentuado, um risco que permite a empresa sem ser responsabilizada, sem ter a presença do elemento culpa. Então, resumindo tudo que nós falamos, analisar com muito cuidado o pedido que vem na reclamação trabalhista. Procurar dentro da empresa uma investigação profunda para encontrar o que de fato aconteceu naquele caso. Fazer uma busca a respeito de atividades externas desse trabalhador, porque muitas vezes você descobrindo a atividade externa, você consegue afastar a responsabilidade da empresa, porque você encontra uma outra causa para o problema, ou para o acidente, ou para a doença, né? Conseguir fazer uma instrução do processo de maneira profunda, atrás de documentos, atrás de laudo pericial, atrás de prontuário médico, para que você tenha ali uma base sólida. Saber que quando a empresa conseguiu construir uma cultura de cumprimento da legislação, aparecem algumas reclamações, aparecem algumas alegações que são incompatíveis com aquela cultura da legalidade que a empresa desenvolveu ao longo do tempo. E vejam que interessante, quando você já tem essa cultura da legalidade bastante arraigada, bastante assimilada pela direção e pelo RH da empresa, você consegue desconfiar de narrativas que não são verdadeiras e você deixa em segundo plano a necessidade de testemunhas, porque você tem os elementos de prova por meio de documentos. E aí as testemunhas só servem para confirmar ou para negar tal fato. Por último, a gente diferenciar que em alguns casos se aplica a responsabilidade subjetiva e aí a empresa tem que tomar o cuidado de cumprir todas as regras legais e ter o registro de todo o seu plano, tudo o que fez para evitar o problema. Depois, se houver problema, ela pode aprender com eles. E saber da existência de que a responsabilidade objetiva existe, mas que a gente não tem uma lista prévia para dizer em que casos ela se aplica. Então, ela se aplica naqueles casos que os tribunais dizem que ela se aplica. E isso vai sendo construído ao longo do tempo. Tá?